o versículo 19. Aqui a gente sabe, todos nós conhecemos sobre a cura, né, do endemoniado. E ali depois ele falou com o Senhor, né? Que quando Jesus entrou ali no barco, ele queria ir com Jesus. E Jesus falou com ele, Jesus, no 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Aí no caso Decápolis tem que trocar o ventilador. É, tem que trocar o ventilador. tudo que Jesus e todos se admiravam. Eu vou pedir para que todos fechem o microfone, por favor. E aqui nós vemos, né? E isso mostra o quê? Que o testemunho é uma maneira poderosa de nós compartilharmos as boas novas do Evangelho. Assim nós vamos edificar a fé de outras pessoas e nós vamos também edificar a nossa fé, como eu disse, né? Por isso, minhas amadas, eu incentivo a todas vocês a compartilharem tudo aquilo que Deus tem feito nas suas vidas, não só na sua vida, mas também na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Permitir que a nossa história de vida com Deus, possa inspirar e trazer esperança para as outras pessoas. E hoje eu estou aqui para contar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu cheguei aqui na Bélgica em 2009. E depois de quase um ano que eu estava aqui na Bélgica, eu descobri um câncer. De um dia para o outro, estava tudo bem na minha vida. De um dia para o outro, eu morava com a minha cunhada e a gente conversando, ela olhou aqui no meu pescoço e tinha um caroço enorme. E ela falou, ela me chama de Cunha, ela falou: Nossa, Cunha, olha o que que é isso no seu pescoço? E eu fui no espelho e eu olhei, tinha como se fosse a metade de um ovo, a fórmula oval, a metade estava para fora. E eu fiquei naquele momento assim desesperada. Eu falei: Meu Deus, o que que é isso, né? E sem falar ainda a língua do país, não falava francês, porque não tinha nenhum ano aliás, tinha um ano que eu tinha chegado aqui, mas para mim era muito difícil em um ano aprender a língua. Eu falei, como que eu vou fazer agora? Eu tenho que marcar médico, tenho que saber o que que é. Consegui uma pessoa, um amigo, a gente marcou o médico, fomos no hospital. Fomos no médico, aqui a gente fala médico de família, mas eu acredito que seja como se fosse um clínico geral no Brasil. E fui nele, e ele foi. Os médicos daqui são bem sinceros, eles não têm enrolação. Eles falaram: olha, para mim, 99,9% que é um câncer, mas eu vou te mandar para um hospital especializado, você vai fazer os exames e nós vamos saber. Fui encaminhada ao hospital, fiz os exames, e quando eu cheguei, o médico fez a punção e ele falou: Olha, daqui 15 dias você vai voltar no seu médico, que o resultado vai estar com ele. Aqui é diferente do Brasil, nós não temos acesso aos nossos resultados de exames, vai direto para o médico, o seu médico de família. E fiz o exame, voltei para casa e estava esperando dar os 15 dias para me retornar no meu médico. Para minha surpresa, fiz o exame à tarde. Pela manhã, o meu amigo que estava me acompanhando, que falava o francês, me ligou, porque o hospital tinha acesso ao número dele, e falou: Olha, você vai ter que internar amanhã. Vão ter que te fazer uma cirurgia rápido, porque você está com um câncer raro na glândula tireoide, e eles estão achando que espalhou para várias áreas do seu corpo. Então, você vai ter que internar. Eu, sem estar legalizada no país, com tanta coisa, eu falei: Meu Deus, como que vai ser? E fui para o hospital, eu e meu marido na época, não tinha as crianças, e cheguei ali pela manhã, cheguei pela manhã para internar. Quando eu estava ali, fiz todos os exames, a médica entrou e ela foi e me explicou. Ela falou: Olha, vamos fazer uma. Seu microfone parou, irmã. Que estão comprometidos. E falei: Amém. Amém. Nessa época, eu já era evangélica, mas eu estava morna com o Senhor. Eu estava bem morna.
E eu sei que aquilo ali me serviu para me trazer de volta, para ter intimidade com o Senhor, para me trazer de volta para os caminhos do Senhor. E eu ali naquela cama de hospital, esperando da hora da minha cirurgia, o médico veio novamente e falou: Olha, você vai ficar internada por 30 dias. Você vai fazer a rádio, vai ficar uma semana fazendo, você vai ficar num quarto onde você não vai ter acesso a ninguém. E depois nós vamos ficar aqui mais um tempo, mais 20 dias, e depois você vai continuar fazendo as quimioterapias. Isso antes da cirurgia. E eu falei, amém, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Mas a tua palavra diz que o Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar. Então, eis-me aqui, Senhor. E eu sei que não é por acaso que o Senhor está permitindo essa doença. E eu creio que eu serei curada, com tratamento ou sem tratamento. Eu sei que a cura do Senhor vai vir sobre a minha vida. Eu estava muito tranquila, minhas amadas, mas muito tranquila. As pessoas olhavam para mim ali e falavam: Mas você descobriu que você está com câncer de um dia para o outro e você está super tranquila. Eu tinha paz, a paz que excede todo o entendimento. Hora nenhuma eu me desesperei. E eu estava preocupada, por quê? Porque nesse mesmo período, a minha mãe estava doente no Brasil. Minha mãe estava acamada, com 49 anos. E eu falei: eu não posso contar isso para minha mãe, para o meu pai e nem para o meu irmão porque eles estão muito preocupados já com minha mãe, cuidando da minha mãe, e eu aqui também. E eu falei para o meu marido, falei para minha cunhada, promete não contar para eles, só se acontecer alguma coisa vocês contem, porque eu não quero levar preocupação, porque eu sei que o Senhor está cuidando, o Senhor vai fazer algo. E não contaram, mas minha mãe veio a falecer, ela não soube da minha doença, ela não soube do meu testemunho, e ali eu fui para a sala de cirurgia. Quando eu estava indo no corredor ali, veio uma enfermeira com um comprimido e um copo de água. E ela me falou assim: foi as últimas palavras que eu ouvi antes da cirurgia. Nós vamos tirar suas cordas vocais. Você não vai mais falar. Quando você acordar, você vai acordar muda. Por isso que eu digo, se eu estou aqui hoje, testemunhando, falando, se vocês estão ouvindo essa live, é para honra e glória do Senhor. E eu tenho que usar a minha voz para levar a palavra dele, porque o Senhor me deu a minha voz de volta, o Senhor não tocou, porque ele quer me usar para levar. Talvez você hoje esteja passando por algo que você não entenda, mas o Senhor, ele sabe por que que você está passando por isso, ele tem um propósito na sua vida. Se nós temos uma vida com o Senhor, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Através do meu testemunho, minhas amadas, que eu estou aqui hoje falando. Eu tomei aquele comprimido e fui para a sala de cirurgia, apaguei. Eu estava falando essa semana, no dia 2 que eu recebi uma amiga aqui, e a gente estava falando, eu estava falando para ela sobre isso, sobre o meu testemunho. E eu falei com meu marido, amor, eu nunca pensei em você, porque eu tomei o comprimido e dormi. Mas e você que ficou ali no quarto me esperando? Porque ele ficou ali, ele deve que pensou, meu Deus, a minha mulher entrou para aquela sala de cirurgia e vai voltar muda. E eu falando sobre isso com ele, ele falando, mas eu não pensava assim também. Eu falei, amém, glória a Deus, né? E foi feita a cirurgia, era para demorar apenas 2, 3 horas, demorou 5 horas, e me levaram para a sala depois para acordar, e eu fiquei 8 horas, como se eu tivesse em coma, eu não acordava. Passou 8 horas após a cirurgia e eu não acordava. Quando eu acordei ali, eu olhei para o lado, eu entubada na sala, que estava mais pessoas também que tinham feito cirurgia. Os médicos falaram, eu não sei explicar, porque eu entendia muito pouco francês, mas eu entendi. Não sei, parece que para mim eles estavam falando em português. Eles falaram, até que enfim você acordou, o anestesista falou, nós achamos que você tinha entrado em coma. Aí eles tiraram o tubo e só colocaram aquele no nariz, e eu fiquei, E eles falaram, calma, calma, a gente não mexeu nas suas cordas vocais, não foi preciso, nós não sabemos explicar. Tinha tantos nós achamos que tinha 5, mas tinha inúmeros.
mas nós tiramos e não danificou as suas cordas vocais. E ele falou, mas você vai ficar um tempo sem conseguir falar, você vai falar rouca. Eu falava, eu não lembro o nome daquelas pessoas que têm um furo aqui, que põe um aparelho. Eu fiquei um bom tempo falando daquele jeito. Mas eu cria 100% que a minha voz ia voltar ao normal. E porque era o Senhor que ele não permitiu. Quando eu acordei ali que eles falaram que não tinha mexido, eu não conseguia falar, mas eu só chorava agradecendo ao Senhor. Eu falava, Senhor, eis-me aqui para usar minha voz, para falar do teu amor, para glorificar o teu nome, para trazer outras pessoas para os teus caminhos, para conhecer a verdade. E e eu fui, né? Voltei para o quarto depois e esperando ficar ali os 30 dias que o médico falou. Passaram 3 dias, o médico falou: Olha, nós fizemos uma análise rápida ali que faz uma biópsia na hora da cirurgia, nós não entendemos. Porque no resultado que tinha feito antes, você estava com um câncer que era um câncer raro. E agora nós temos 50% que é esse câncer raro e 50% que não é um câncer raro e que nem é um câncer. Então, você vai ficar um tempo aqui, nós ainda não vamos fazer a rádio, nós vamos mandar o nódulo, os nódulos que foi tirado para a Holanda, para a França, para a gente ter um outro resultado. Isso eu estava no Hospital do Câncer aqui na Bélgica. E eu falei, amém. E quando chegou esses resultados, eu fiquei ali, eu acredito que uma semana, quem ia ficar um mês, eu acredito que eu fiquei uma semana só no hospital. O médico falou, olha, eles também não entendem. Nós mandamos todos os resultados, seu resultado está um caso muito confuso. Nós não sabemos que câncer que você tem, ou se realmente você tem um câncer. Vamos fazer o seguinte: você vai para casa, você vai fazer a quimioterapia por comprimidos. Não vamos começar agora, porque nós fizemos exames para ver se tem outra parte do seu corpo, mas os exames deram negativos, não tem, para honra e glória do Senhor. E fui para casa, esperei, esperei, e o médico falou: vamos esperar mais um tempo, outros resultados que nós pedimos, outras análises. E quando eu voltei ali, nesse tempo de espera, foi mais ou menos 10 dias. Nesse tempo, minhas amadas, eu comecei a ficar ansiosa, eu comecei a ficar preocupada, sabe? Porque foi assim, às vezes, nós estamos ali passando por tanta dor, por tanta luta, né? Mas no nosso interno. Às vezes nós vemos o Senhor nos curar de doença, o Senhor curar outras áreas, mas as nossas emoções, a nossa alma também precisa ser curada. E ali eu comecei a entrar um pouco em ansiedade, a ficar preocupada, e eu falava, Senhor, me cura. O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já curou o meu câncer, a minha saúde. Eu tenho certeza, independente desses exames duvidosos, que eu tenho os exames comigo até hoje. Mas eu quero que o Senhor cure a minha alma. Eu quero que o Senhor cure as minhas emoções. Eu quero que o Senhor cure o meu espiritual. Porque a tua cura é completa. Muitas das vezes, minhas amadas, nós não alcançamos ainda a nossa cura em determinadas áreas, porque nós não permitimos que o Senhor entre e cure a nossa alma. Porque a cura do Senhor é por completo, Ele quer nos resgatar por completo. E ali eu, naquele tempo com o Senhor, enquanto não chegavam os resultados, realmente eu me voltei para a presença do Senhor, para buscar, para ter intimidade com o Senhor. Porque naquele tempo eu era uma filha que ia aos pés do Senhor apenas para pedir. Eu era uma filha que eu ia só querendo algo em troca. Eu não queria ali estar ali na presença do Senhor todos os dias. Eu não queria ter uma intimidade com o Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero ouvir a tua voz todos os dias, eu quero te buscar. Porque nós só ouvimos, nós só temos certeza que é o Senhor que está falando se nós passamos a ter intimidade com Ele. Nós não conhecemos uma pessoa se nós não somos íntimas dela. Para ter intimidade, nós precisamos de ter o quê? Relacionamento. E foi isso que eu passei a buscar. E quando chegou o dia de eu voltar ali naquele hospital, eu fui e os médicos falaram: Olha, nós não sabemos explicar o que aconteceu. Primeiro, você nem era para estar falando e você está falando.
Segundo, que a sua cicatriz ela ia ficar enorme. Aqui eu não sei se dá para vocês verem, eu nem tenho direito à marca da minha cicatriz. Mas eu gosto de olhar, ela é bem fina, eu gosto de olhar para ela para ver o que o Senhor fez na minha vida. Eu gosto de olhar para ela para ver os milagres que o Senhor fez. E o médico falou e outra coisa: seu resultado, a gente não pode te submeter a uma rádio, nem uma quimioterapia mais forte. Continua tomando esses remédios, mas para nós, você foi curada. Se você tinha realmente esse câncer que os exames mostram, você foi curada, mas nós não sabemos como. Mas eu sabia que foi o Senhor que me curou, porque eu criei, minhas amadas, no que diz a palavra do Senhor em Jeremias 30:17. Mas eu te restaurarei a saúde, te curarei das suas feridas, diz o Senhor. E essa palavra se cumpriu na minha vida. O Senhor me curou. Eu fiquei ali fazendo controle durante um ano, eu ia todos os meses no hospital, que eles tinham medo do câncer voltar, porque foi uma coisa para eles assim, não foi tão normal dos casos que eles pegaram, porque eles não tiveram essa certeza do que aconteceu comigo, eles não tinham certeza se eu tinha sido realmente curada ou não, mas eu tinha plena certeza. Eu tenho plena certeza. Portanto, um ano, todos os meses no hospital, tirando sangue, fazendo exames de controle. Depois passou a cada 3 meses, depois 6 meses. Durante os 5 primeiros anos, de 2010 a 2015, eu tive uma vida de. Eu ia porque eu tinha que ir, mas eu tinha certeza que eu estava curada. E hoje eu estou aqui, curada, para a honra e glória do Senhor. E Deus cumpriu essa promessa na minha vida. O diagnóstico ali, ele dizia que era um câncer, talvez um câncer raro, mas o diagnóstico de Deus era cura. E eu fui curada, para a honra e glória do Senhor. E talvez você, ou talvez outras pessoas ao seu redor também estejam passando por um diagnóstico de um câncer ou de outra doença. Não importa o diagnóstico, meus amadas. Ele não tem o último poder na sua vida. Quem tem o último poder na sua vida é o Senhor. E a voz que nós temos que escutar é a voz do Senhor. Se o Senhor disse que vai curar, ele vai curar. Se o médico diz que você não tem mais o que fazer, continua crendo no Senhor, continua falando com o Senhor, use esse momento para se aproximar mais do Senhor, para entregar realmente a sua vida para Ele, porque nós não podemos acrescentar um dia sequer aqui na terra, mas o Senhor, Ele tem todos os dias da nossa vida contado. E se permita ser usado pelo Senhor para levar o testemunho da sua vida para Ele. Não guarde para você tudo que o Senhor tem feito na sua vida. O meu primeiro testemunho é esse do câncer. Mas qual tem sido o testemunho que você tem para contar o que o Senhor tem feito na sua vida? Que pode ajudar outras pessoas, pode edificar a fé de outras pessoas. E você não tem falado, não cale a sua boca. Não cale a sua boca diante de tudo que o Senhor tem feito. Se você hoje acordou, se você hoje está respirando, esse é o maior testemunho que você tem para contar. Amém? E depois, passado um tempo, isso foi em 2010 que eu passei por tudo isso. Depois, passado um tempo, eu e meu marido, né, nós resolvemos ter filhos. E acabou o meu tratamento ali com os comprimidos. Realmente foi um tempo que o médico falou que realmente não tinha mais nada. Se algum dia teve, eles também não sabem, né? E decidimos engravidar. Fui no médico, o médico falou que estava tudo bem. Isso em 2011, eu acredito. E várias tentativas, não dava certo. E eu ouvi muitas vezes, sabe? Ah, você está tentando tanto tempo e você não engravida, tem algo errado. E o Senhor sabia que o meu sonho e o sonho do meu marido eram sermos pais, terem filhos, né? E eu continuei ali falando com o Senhor, porque ali eu já estava com uma vida mais diante do Senhor. E eu falava, Senhor, eu creio que eu posso, porque o Senhor sabe que desde pequena eu tenho esse sonho de ser mãe. Então, eu creio que o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. Os médicos não sabem por quê, tá tudo bem os exames, mas eu não consigo engravidar. E quando eu consegui engravidar, eu engravidei de gêmeos, meus amados.
e estava descobrindo um dia. Estava trabalhando, senti uma dor na minha barriga, fui no médico, nas urgências, chegou lá, fez ecografia, falou: você está grávida de gêmeos. Só que o ultrassom aqui tá com um pouco de problema. Você pode voltar amanhã para a gente fazer? Eu falei, claro. E fui. Só que à noite eu tive uma dor tão grande, eu tive uma dor tão grande, eu tive um sangramento que eu tive que ser levado para o hospital pela ambulância. E quando chegou lá, o médico diagnosticou que eu tive uma gestação nas trompas e eram de gêmeos, só que uma estava nas trompas e outra estava no útero. E que eu estava tendo um aborto. E ali eu já comecei a minha tristeza. Eu falei, ô Senhor, mas para tudo eu sei que o Senhor tem um propósito, então que seja feita a tua vontade. Fiquei ali uns dias internada, depois voltei para casa. A médica falou: olha, tá tudo bem. Daqui um mês você pode novamente tentar engravidar, né? E eu falava, Senhor, eu sei que eu vou, porque eu tinha uma certeza que eu ia ser mãe. E eu falava, Senhor, e eu sei que o Senhor tem uma promessa. E a tua palavra diz em Salmo 113, 9, que o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e que ela seja alegre mãe de filhos. Então eu quero essa promessa sobre a minha vida. E ali, minhas amadas, eu fui tentando e eu tive ao todo 5 abortos. E eu já estava triste, mas ainda confiando no Senhor. E eu falei, Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu vou continuar tentando. Mas eu tirei aquilo da minha cabeça, sabe? Porque então eu estava querendo tanto, 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 e 5 abortos, eu falei, ai, Senhor. E a médica falou comigo, olha, não tem nada de errado no seu útero, é, então continua tentando. A gente não achou, fizemos vários exames, não achamos nada, e eu continuei. E em 2012 contra, né, assim, a expectativa ali é, da médica mesmo, eu engravidei e ela achou novamente, olha, se você já sabe que você teve 5 abortos, então não fica muito alegre, ela falou, não fica muito contente. Eu falei assim, eu vou ficar, porque eu sei, eu tinha certeza que aquela gravidez eu ia conseguir levar ela até o fim. E eu falei com ela, não, eu tenho certeza que o Senhor está me dando filho. E a médica não cria em Deus, e ela só me olhou e falei assim, eu creio. Você não crê, mas eu creio. E no final você vai ver que eu estou falando a verdade, que eu sei o Deus que eu tenho crido. E Ele vai me dar filhos. E eu vou ser uma alegre mãe de filhos. E voltei para casa, continuei, estava grávida, continuei fazendo, né, o meu acompanhamento médico. Ela falou, então você vai fazer toda semana. E eu fui, e com um mês eu comecei a ter sangramentos, o meu útero começou a querer expulsar o meu bebê, e começamos todo o tratamento ali. Eu tive que largar o meu trabalho, tive que ficar de repouso, eu não podia pegar peso, eu não podia andar muito. E eu consegui ir até os 3 meses com repouso na minha casa. Só que depois eu comecei a passar muito mal. E eu sempre orando ao Senhor, sempre orando. E a médica falou: olha, se prepara, porque provavelmente você vai ter um aborto, um parto prematuro de 3 meses. E eu repreendia e eu orava, e eu fui internada. Eu fui internada e ali eu fiquei 45 dias em cima de uma cama, sem poder levantar para fazer xixi, sem poder levantar para fazer outras necessidades, sem poder tomar um banho, sem poder lavar o cabelo, 45 dias. Eu não podia me mexer. Eu tinha que ficar como uma estátua, eu já não aguentava mais tanta dor no meu corpo. Mas eu continuava crendo que o Senhor, que aquela gestação, ela ia nascer no tempo determinado do Senhor. Não foi fácil, mas foi um tempo ali naquele hospital. E eu não falava muito francês, mas as pessoas viam em mim a fé que eu tinha. Meus amigos, minhas amigas que eram evangélicas iam ali todos os dias. Eles tinham livre acesso, eles poderiam entrar e sair a hora que eles quisessem, porque elas sabiam que eles iam ali para orar. E quando as enfermeiras chegavam no quarto, porque 45 dias, né, já fizemos uma amizade, elas falavam, Lília, seu quarto é tão diferente. Quando eu entro aqui, eu sinto uma coisa tão diferente. Eu falava, é a glória do Senhor que está aqui, é a presença do Senhor. E eu vou testemunhar o milagre. Vocês vão ver, todas vocês aqui, porque era um hospital muito grande.
Eu estava ali numa ala para cuidar das mães que estavam num tratamento ali, né, de pré-natal, de risco, né? Não era quando já nascia o bebê. Então ali era muito grande, tinha várias pessoas e às vezes, quando eu não conseguia falar, eu traduzia e mostrava para falar que o Senhor ia continuar fazendo a obra na minha vida e que eu ia pegar aquela criança nos meus braços. Era uma menina, porque eu já tinha feito a, o exame, então era uma menina, já tinha todo o nome para ela. E eu falei: vai ser uma serva do Senhor, ela vai andar nos caminhos do Senhor. E ela, quando ela crescer, ela vai contar esse testemunho aqui. E fiquei internada esse tempo, voltei para casa depois. Eu ficava entre hospital e casa. Eu ficava 2 semanas no hospital, uma semana em casa. E quando a minha filha estava com 33 semanas, ela nasceu. E quando ela nasceu, os médicos já me falaram, né? Não conseguimos, não tem como mais segurar a sua gestação. 33 semanas vai ter que ir para a UTI porque é muito, os pulmões não se formaram, então não tenha muita expectativa, porque na UTI, com 33 semanas, eles eram bem realistas, eles falavam, os órgãos ainda não se formaram, então, mamãe, não se apegue muito. E eu continuava crendo e continuava falando que a minha filha não ia ir para a UTI, se precisasse, amém, mas eu cria no Senhor que ela não ia. E quando nasceu, ela nasceu perfeita, ela nasceu respirando, sem ajuda de aparelho, e ela não precisou ir com 33 semanas. Com 33 semanas, para a honra e glória do Senhor. E quando ali que nasceu, que eles queriam me levar, eles precisavam me levar para a ala da maternidade. Aquelas pessoas ali que onde eu fiquei antes, 45 dias, e depois outras semanas que eu voltava para minha internação, que cuidava apenas da gestação, eles falaram: Lília, o seu quarto está lá. Nós não temos esse hábito de cuidar das mães que ganham crianças, porque nós cuidamos quando ainda está na barriga, mas nós queremos que você volte para lá e nos deixe cuidar de você, porque o tempo que você ficou ali, nós vivemos algo tão extraordinário, nós não sabemos explicar. E para a honra e glória do Senhor, eu voltei para ali. E as mulheres grávidas, só eu ali com a Pamela, que chama minha filha, sendo cuidadas por aqueles médicos, por aquelas enfermeiras que cuidaram de nós em todo aquele tempo. Elas chegaram a chorar emocionada, porque elas falaram: nós não cremos, muitas delas não criam em Deus. Mas você falava tanto que era o Senhor, e nós não temos que falar, nós somos médicos. Mas a sua filha, com 33 semanas, todos os problemas que você teve na sua gestação, ela nascer sem precisar de um aparelho. Hoje, a minha filha, para a honra e glória do Senhor, ela tem 12 anos e ela mede 1,70 m. Os médicos falaram que ela ia ser pequena, que ela era muito prematura. Ela é maior que eu tenho 1,65 m, ela tem quase, acho que é 1,69 m, 1,70 m. Então, assim, é as coisas que Deus faz. Nós não podemos dar ouvido que as pessoas falam quando você já tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Cuidado com as distrações, cuidado com as vozes que falam. Quando o Senhor já decretou algo na sua vida, não se distraia. Porque muitas das vezes, quando está perto para se cumprir a promessa, o diabo vai vir com distrações. O diabo vai falar que você não é capaz, que você não pode, que não vai dar certo. E você vai acreditar no diabo. Então, que nós tenhamos cuidado, minhas amadas, porque todas as promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida vai se cumprir. Não vai ter doença, não vai ter situação que vai fazer que a promessa não seja cumprida. Nós podemos retardar a promessa. Então, que nós tenhamos cuidado de discernir as vozes que falam. Não deixe ninguém falar que você não é capaz, que você não pode ser curada, que você não vai ser mãe. Nós não podemos deixar que essas vozes falem. Muitas das vezes, nós deixamos entrar para o nosso coração. Aí que é o perigo, porque enganoso é o coração do homem, que nós não deixamos entrar essas setas do inimigo, as vozes que vêm falando sobre as nossas vidas. Olha a sua idade, você não pode mais. Eu não falo só de gestação, minhas amadas, mas as promessas que o Senhor tem para você, talvez no ministério, talvez no seu trabalho, talvez em relacionamento, em constituir uma família. Não, as promessas do Senhor não têm tempo de validade. Nós nunca estaremos velhos demais para que a promessa do Senhor se cumpra. Se nós formos olhar aqui na Bíblia, no Antigo Testamento,
Todas as vezes as promessas ali, a maioria, Abraão, vários outros, Moisés, várias outras ali. A promessa se cumpriu num tempo que você fala, já estou velho. Mas a promessa se cumpriu. E depois viveram ainda longos anos desfrutando da promessa. E assim que passou, né, toda essa minha história dessa gravidez, e em 2016, vou contar minha segunda gravidez, né? Para quem não podia ter filhos, hoje eu tenho três filhos para a honra e glória do Senhor. Em 2016, eu estava num culto na minha casa, um culto do lar, né? Toda terça-feira, o pastor fazia um culto ali na minha casa, e nesse culto, Deus usou o pastor para falar que eu ia engravidar, que seria um menino, e que esse menino, ele ia vir para restaurar, salvar a minha família. Porque nesse tempo, é, eu tinha me lançado aqui em fazer bolo de aniversário, aqui na Bélgica, quem me conhece, eu fiquei conhecida aqui no meio da comunidade brasileira por um dom que o Senhor me deu de fazer bolos de aniversário, fazer buffets de casamento. E então eu fiquei bem conhecida aqui e eu deixei aquilo, minhas amadas, subir para minha cabeça. Eu me distanciei um pouco do Senhor. Era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu não tinha mais tempo para o Senhor. Tudo que o Senhor fez na minha vida, naquele tempo, em 2016, eu trocava outras coisas pela presença do Senhor. Eu comecei a trabalhar bastante, de domingo a domingo, e tá aqui a mãe de uma amiga minha que me ajudava, a Silvone, ela sabe. Então, assim, eu ia dormir, para vocês terem noção, na quinta-feira à noite, e eu ficava sexta, sábado, depois eu ia dormir novamente no domingo à noite, porque eu queria trabalhar, 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 eu queria ser, eu estava sendo reconhecida, e aquilo, o meu ego falou mais alto. Eu não soube desfrutar dos dons que o Senhor estava me dando ali, para fazer aqueles bolos que todo mundo achava que eu fazia cursos. Não, eu nunca fiz curso. A pessoa me mandava foto, você consegue? Consigo. Eu ia pegar e fazia na maior facilidade. E então eu tinha muitas clientes, eu tinha que ficar 3 noites sem dormir com as minhas ajudantes ali, eu tinha garçons, eu tinha toda uma estrutura montada. Só que o dinheiro se tornou meu Deus. Eu não tenho vergonha de falar. Eu abandonei o meu Deus, aquele Deus que fez tantos milagres na minha vida. Eu não tinha mais, ele não tinha mais lugar na minha vida, ele não tinha mais a primazia da minha vida, ele não era mais o primeiro lugar na minha vida. O dinheiro, sim, o dinheiro era. Eu tive dinheiro, mas eu não tinha mais Deus. Então eu me tornei uma pessoa que estava distante do Senhor. E esse, e esse afastamento do Senhor, colocando o dinheiro em primeiro lugar, também afetou meu casamento, porque eu não tinha mais tempo para o meu marido. Meu marido tem uma empresa de construção aqui na Bélgica, e às vezes tinha meses que eu tirava mais que ele. E eu me tornei tão arrogante com ele que eu falava: eu tenho mais dinheiro que você, eu trabalho, mas eu ganho mais que você, eu não preciso do seu dinheiro. Se eu estou falando isso daqui hoje, expondo tudo isso, é para que vocês também não cometam o mesmo erro, porque às vezes nós trocamos o Senhor principalmente por dinheiro, principalmente pelas coisas que o mundo oferece. De nada disso vale, porque eu já fui a pessoa que o Senhor curou de um câncer que não poderia engravidar, e o Senhor abriu a minha madre. Eu perdi uma oportunidade onde eu tinha um empreendimento que era muito próspero, que eu ganhava bastante dinheiro trabalhando dentro da minha própria casa, com funcionários, que era uma oportunidade que o Senhor estava me dando. Mas a ganância ali de sempre mais e mais e mais, eu deixei o Senhor em último plano, nem foi em segundo plano, eu acho. Porque eu queria trabalhar, eu queria pegar todas as encomendas, eu não queria falar não para ninguém. Eu saí em revistas aqui na Bélgica, em capa de revista. Eu chegava nos lugares, todo mundo, a Lília, a Belle Savô, a Lília do Bolo.
Quem ouvir essa live aqui sabe. Eu me tornei uma pessoa na época conhecida. E mas eu abandonei o Senhor. Ela é conhecida por todos onde eu ia, os lugares brasileiros aqui na Bélgica, até belgas também que contratavam o meu trabalho para casamentos. Mas veio uma insatisfação muito grande. E eu comecei a, a deixar o meu casamento também de lado. Eu deixei tudo de lado. Eu só queria trabalhar e ganhar dinheiro. E olha que eu era dizimista, ofertante, mas nada disso preenchia. O meu pastor, o antigo pastor da igreja que eu congregava, nessa época, ele me falava, porque eu sempre agradeço a ele que ele insistiu por mim. Nessa época, o Senhor falou com ele: não desista dela, não desista dela, porque eu tenho uma obra na vida dela. Eu não ia mais no culto, eu não ia. E o pastor, instruído por Deus, toda terça-feira ia lá em casa. E eu reunia todas as minhas amigas, minhas clientes, eu enchia a minha casa para o pastor realizar o culto ali. Mas para mim era tão válido, porque o pastor vinha ali, eu não precisava de no domingo estar congregando. Eu achava que aquilo lá para mim era muito fácil, mas hoje eu vejo que foi o cuidado do Senhor, porque o Senhor não queria me perder, porque o Senhor tinha uma promessa sobre a minha vida, o Senhor tinha um propósito na minha vida. E eu honro a vida desse pastor que ele ia, coitado, sem carro, sem nada, debaixo de neve, de chuva. Quantas vezes eu falava coisas com ele assim, e ele continuava, e ele continuava. E hoje que ele vê o que o Senhor tem feito na minha vida, que eu agradeço a ele, ele fala: foi o Senhor que falou para não desistir de você. Eu falo: obrigado, pastor, porque o Senhor não desistiu de mim. Porque se hoje eu estou aqui foi porque o Senhor não desistiu. Nós temos que estar atentos, meus amados, para nós não deixarmos outras coisas tomarem o lugar de Deus na nossa vida. Então, nesse ano de 2016, eu estava com meu casamento à beira da separação. Eu trocava tudo pelo meu trabalho. Num culto na minha casa, o pastor falou: olha, você vai engravidar de um menino. E ele ainda falou: o Senhor manda te falar que ele vai ser o Salvador. O Salvador da sua casa, o Salvador do seu casamento. Ele vai restaurar tudo na sua vida. Eu falei: amém, né? Mas eu falei: olha, eu estou me prevenindo, então não sei como que eu vou engravidar, mas amém. Passou 2 semanas, eu comecei a passar mal, fui para o hospital, fizeram um teste, falou: você está grávida. Você está grávida. Eu falei: amém, glória a Deus. Então eu vi ali que a promessa estava começando a se cumprir, porque eu estava prevenindo, eu não estava programando ter um filho ali. E depois de um tempo, quando eu fiz o ultrassom, o médico falou: é um menino. Então se confirmou o que o pastor disse. E é o Arthur, ele está com 7 anos. E realmente, quando ele nasceu, minhas amadas, o Senhor restaurou o meu casamento. O Senhor restaurou por completo o meu casamento. Hoje, eu uso meu testemunho para outras mulheres que estão do meu lado, caminhando comigo no ministério, ou para todas as outras que chegam até a mim, sobre que o Senhor restaura casamentos, o Senhor restaura. Porque o meu eu não via mais como o Senhor restaurar, eu não me via como eu restaurar o casamento, mas o Senhor restaurou e ele restaurou por completo. Para vocês terem noção, no início de tudo, quando eu conheci o meu marido, eu já era cristã, eu já vim do Brasil, eu me batizei com 20 e poucos anos, só que eu não vivia. Eu tinha batizado, eu tinha passado pelas águas, mas eu não tinha nascido de novo. Eu vim nascer de novo aqui na Bélgica, depois de tudo que aconteceu comigo. Então, hoje eu entendo o porquê que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse comigo. E glória a Deus, eu passaria por tudo de novo para ter proximidade ao Senhor, para ser íntima do Senhor, para ser filha do Senhor. E ali naquele início, quando eu conheci o meu marido, a gente começou o nosso relacionamento e tudo, até quando a Pamela já tinha nascido. Meu marido, ele não deixava eu ir à igreja. Para me ir na igreja, ele falava: ai, mas agora você vai na igreja dos crentes, ai, você é isso. No início, eu ficava brava, eu ficava nervosa, eu respondia, até que os pastores começaram a falar comigo: olha, ele tem autoridade sobre você, mas continua orando, continua jejuando. E hoje, meu marido fala: olha, você vai chegar atrasada, você não vai no culto hoje, não? Para a honra e glória do Senhor.
Tudo aquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida, Ele tem feito. Ele tem feito. E o Senhor também pode fazer na sua vida, talvez só você buscar o Senhor na sua casa. Mas o Senhor precisa de uma única pessoa para ganhar toda a casa. Nós somos o fermento. Quando o fermento entra na massa, não tem como tirar. Você é o fermento de Deus aonde Ele tem te colocado. E ali, a gestação do Arthur foi uma bênção. Eu já fiquei só uns dias, umas 2 semanas internada, mas voltei para aquele mesmo lugar, para aquelas mesmas mulheres, depois de tantos anos. E o Arthur, hoje, com 7 anos, o Arthur é do Ministério de Louvor, o Arthur é um levita, o Arthur tem um chamado, ele tem um chamado. E ele mesmo fala, ele ama, mamãe, eu amo duas coisas. Eu amo Deus, o Arthur ele ama estudar a Bíblia, ele lê a Bíblia, e na escola, aqui na Bélgica, a gente pode escolher, aqui tem os professores de religião, e ele faz o protestante, então a professora fica muito encantada com ele, ela fala, eu vou explicar as histórias para o Arthur da Bíblia, e o Arthur já sabe as histórias, e é uma bênção, às vezes ele me faz perguntas que eu falo, olha, mamãe, não consegue responder isso para a sua idade, isso ainda não é assunto para você, ele tem curiosidade pela Bíblia, ele ora, e ele louva, ele é um levita do Senhor, e ele fala que duas coisas ele quer ser. Ele quer ser pastor e jogador de futebol. E esses dias ele falou: Mamãe, eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor. Não foi mais basicamente um sonho, ele falou assim: eu vou ser pastor. E você sabe, a gente estava vindo no carro da escola, no carro na escola, ele falou: E você sabe que vai ser quando eu for jovem? Eu tenho certeza que eu vou ser um pastor de jovens e eu vou ganhar muitos jovens para o Senhor. Nunca falei nada disso para ele, minhas amadas. Então, assim, realmente a promessa do Senhor tem se cumprido ali, que ele é o menino ungido do Senhor, o Salvador, e que veio para restaurar. E nesse tempo do Arthur, muitas coisas aconteceram. O Senhor fechou a minha empresa, foi necessário. Eu fiquei 3 anos dentro da minha casa. A minha agenda, ela era lotada. Precisava de ter uns 3 a 4 meses, no mínimo, com antecedência para marcar. Então, minha agenda estava muito completa, muito completa. Eu tinha ali uns 6 meses de trabalho. E o Senhor usou um evangelista, amigo meu, para me ligar. E ele falou: Olha, o Senhor manda te dizer que ele vai fechar as portas do seu trabalho. Mas nisso eu já estava, já tinha me voltado para o Senhor. Eu já tinha me voltado, o Senhor já era primeiro lugar novamente na minha vida. E eu falei, mas como é impossível? Porque eu tenho 6 meses de trabalho já na minha agenda. Ele falou, ele estava indo para o trabalho com a esposa dele, estava no Viva Voz, ela falou, amiga, o papai falou, se o papai falou, vai acontecer. Eu falei, amém, glória a Deus. E fiquei, né, ali pensando. E tá, passou um tempo, eu me engravidei novamente. E dessa não era planejada. E eu falei, Senhor, descobri que eu estava grávida. Veio a Antonella. E essa gravidez, ela não foi fácil, porque eu comecei a entrar em depressão. Porque eu não queria mais filhos. Para mim, os dois estavam ótimos. Eu não pensava em ter mais filhos. E eu comecei ali a ficar deprimida mesmo. Eu fiquei em depressão. Falava, Senhor, o Senhor me deu, mas o que que eu vou fazer? Eu não quero. E eu ficava orando, orando, orando ao Senhor, e eu entendi que era mais uma filha que o Senhor ia me dar e que era para me alegrar o meu coração. Porque, minhas amadas, na hora talvez a gente não entende as coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida, mas nós precisamos entender que o Senhor tem o melhor para nós. Não é o que nós queremos, nós não podemos ser filhas mimadas do Senhor. Mas é o que o Senhor tem para nós, vai se cumprir na nossa vida, independente de você queira ou não, vai se cumprir. E o que Ele tem para nós, nós nem podemos imaginar o como é bom. É muito melhor do que nós imaginamos, do que nós pensamos. E veio a Antonella, ela hoje está com 6 anos, ela é a alegria aqui da casa. E naquele tempo ali que eu estava grávida dela, se cumpriu aquela promessa. Novamente, meu amigo mandou mensagem, falou: Olha, o Senhor está falando que o que ele tinha falado vai se cumprir. E em uma semana, toda a minha agenda, todas as minhas clientes que talvez vão ouvir, né, esse
esse vídeo, elas podem testemunhar. Todas desmarcaram. Todas, não ficou uma pessoa. Em uma semana, todo mundo desmarcou. Todos os compromissos. E eu falei, Senhor. Aí eu comecei a chorar, falar, Senhor, eu não sei o que que vai acontecer, mas eu creio. Ah, minhas amadas, mas eu falei da boca para fora. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando a vontade do Senhor começou a ser feita na minha vida, eu passei por um processo muito difícil. Eu fiquei 3 anos dentro da minha casa, o Senhor me tratando. Eu tinha uma BMW na época, que era a época que eu fazia os bolos, né? E eu nunca fui arrogante, quem me conhece, não, eu sou uma pessoa assim que tem um coração muito grande. Se eu puder tirar o que eu tenho e dar para as pessoas, eu dou. E o Senhor falou assim: eu vou tirar o seu carro. E eu falava, Senhor, eu não via, porque eu, eu andava, mas eu achava que eu não estava sendo metida e arrogante. Mas o Senhor falou comigo: tá, você anda numa BMW. Se você andasse num Fusca, se você andasse num carro bem antigo, será que você seria a mesma pessoa? E eu, claro, Senhor, claro que eu seria. Oh, meus amados, enganoso é o nosso coração, eu repito novamente. O Senhor fez fundir o motor do carro que eu tinha ganhado, tinha uns 3 anos, do meu marido. Na época, ele me deu, na verdade, e o Senhor fez fundir. E o Senhor falou assim: agora eu quero ver se realmente você vai ser a mesma pessoa, com carro ou sem carro. E eu continuei ali nesse processo, o Senhor trabalhando. Eu fazia curso de holandês na época, porque aqui na Bélgica a gente fala francês e holandês, que é o neerlandês, e eu mudei para uma cidade que precisava fazer o curso, que aqui só fala o neerlandês. Então eu estava fazendo um curso. E para ir para esse curso, não tinha ônibus. E eu saía debaixo de neve, debaixo de chuva, com a Antonella, que aí já tinha nascido, para fazer esse curso. E eu ia chorando, chorando. Eu passei por tanta coisa, mas hoje eu entendo que é preciso. Muitas pessoas que eram meus conhecidos falavam assim: olha, vou te dar carona, eu vou te levar. Eu falo, não posso, porque o senhor falou comigo que não podia, que era preciso eu passar por esse processo sozinho. Às vezes nós precisamos passar por alguns processos sozinhos, às vezes nós não podemos ter a ajuda de ninguém, porque o Senhor quer tratar. E muitas das vezes nós entramos no tratamento do Senhor com outras pessoas. Nós temos que ter discernimento e perguntar ao Senhor: Senhor, eu posso ajudar? Senhor, eu posso fazer algo? Porque talvez nós atrapalhamos o que o Senhor está fazendo na vida de certas pessoas, porque nós queremos ajudar, mas talvez o Senhor não quer que nós ajudemos. É assim que foi comigo. E ali o Senhor trabalhou. E eu quero voltar um pouco na gravidez da Antonella, porque isso daqui ela já tinha nascido, né? Na gravidez da Antonella, foi uma gravidez tranquila. Eu fui para o hospital, a gente estava em casa, era verão, a gente estava no jardim com os amigos, e eu comecei a passar mal. E meu marido me levou para o hospital, meus amigos ficou em casa cuidando do Arthur e da Pamela, e chegou lá, foi muito rápido, já estava para ganhar a Antonella, internei, e ganhei, isso já era à noite, ganhei a Antonella na madrugada. E meu marido falou: olha, eu vou para casa, tá tudo bem, eu vou para casa tomar um banho e volto. Eu falei: tá bem. Se passaram 2 horas, eu já estava no quarto. Eu tive uma hemorragia pós-parto. E eu vi que estava saindo algo, eu chamei a enfermeira, ela falou: está saindo um pouco. Aí ficou esperando, foi medindo, de repente eu já vi aquele tanto de médico e falaram assim: nós vamos ter que te dar uma anestesia novamente, 2 horas depois. Falaram: nós vamos levar ela para a maternidade, para alguém cuidar, e nós temos que te levar urgente para a sala de parto, para a sala de cirurgia. E já saíram comigo correndo, e a hora que eu já vejo aquele tanto de médico, eu sem saber o que estava acontecendo. E fiquei ali 2 horas. Eu perdi todo o meu sangue do corpo. Eu tenho o diagnóstico, eu perdi todo o meu sangue do corpo. A bolsa de sangue aqui e o sangue indo, indo, indo. E eles falavam comigo assim: você não pode dormir, você não pode dormir. Eu lembro que eu ficava tremendo. Eles jogaram aqueles cobertor para a gente se aquecer, que eu não sei como que chama, aqueles parece um alumínio. E eu tremia, eu tremia, eu tremia. E eu falava: Senhor, eu não aguento mais lutar. Eu falei: Senhor, me perdoa. Perdoa se eu fiz algo que não te agrada.
Eu não consigo mais. Eles não queriam que eu dormisse, mas eu não conseguia. Eu não conseguia mais lutar. Foram 2 horas intensas ali. Então, ali eu vi novamente que o inimigo queria tirar minha vida novamente. E eu falava, Senhor, eu não consigo. Eu não posso fazer mais nada. Os médicos querem que eu não durma, mas eu sei que o Senhor pode. E eu tive 2 paradas cardíacas que precisavam de vir com defibrilador para me reanimar. Eu não aguentava mais. Eu falei, Senhor, não aguento. Eu lutei enquanto eu pude, mas agora eu não aguento. E aí que entra. Porque quando eu falei que eu não aguentava mais, o Senhor entrou. Eu ali com os meus olhos fechados, chorando, chorando, chorando. Nessa época eu já falava o francês, eu já entendia, mas o Senhor colocou uma portuguesa ali. Tinham no mínimo uns 10 médicos, enfermeiros ao meu redor. E essa portuguesa entrou e falou: Você é brasileira? Eu falei: Sim, então vamos falar em português. Mas eu estava tão assim que eu já nem conseguia mais falar. E ela falava que estava acontecendo. Nós já tentamos todos os métodos e nada para, hemorragia, todo o sangue que a gente coloca em você, ele sai, tá passando, seus batimentos já não estão bons, você já teve 2 paradas cardíacas. É, nós estamos tentando. A última coisa que nós vamos tentar é tirar o seu útero. E eu falei, amém, porque eu não quero mais mesmo ter filhos, já tem, né, 3. Ela falou, mas é muito arriscado, você está em hemorragia, se a gente te faz uma cirurgia aqui, a hemorragia vai continuar. E eu falei, Senhor, não aguento mais, ela não dorme, você não pode dormir. Aí tinha um que ficava passando uma toalhinha molhada em mim para mim não dormir, que a hora que eu começava, eles iam, falava, acorda, acorda, porque eles falavam se eu dormisse, eu ia entrar em coma e eu não ia acordar mais. Mas eu não conseguia mais. Eu lutei até o fim. Falei, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo mais, mas eu queria tanto cuidar dos meus filhos. Eu queria tanto, Senhor, ver eles crescerem, que as promessas do Senhor se cumprissem na vida deles e eu pudesse estar vendo. E nessa hora eu me entreguei. Eu me entreguei, eu falei, Senhor, como os meus filhos, cuida deles, ó Pai. E, e nessa hora, eu ali com os olhos fechados, eu escuto os aparelhos voltando, porque eles estavam bem parados, e eu escutei. E eu com meus olhos fechados aqui desse lado, eu vi uma luz com os olhos fechados, e aquela luz me tocou. E eu entendi que o Senhor estava ali. E o Senhor falou, filha, eu estou te trazendo de volta. Eu estou te trazendo de volta. Porque o que eu tenho na sua vida ainda não se cumpriu. Eu precisei te deixar vir até aqui. Porque você estava tendo, você estava lutando, você estava resistindo pelas suas próprias forças. E você não estava me pedindo para entrar com socorro. Você estava tentando ficar acordada, resistir, mas você não estava me pedindo. E ali, meus amados, a hemorragia parou naquele exato momento. Os aparelhos voltou a funcionar e os médicos, eles sentaram ali no chão que eles estavam exaustos, eles estavam exaustos. Eles demoraram a me levar de volta porque eles precisavam descansar, porque eles corriam, eles iam, vinham com bolsa de sangue, com injeção, e do nada parou. Mas não foi do nada, para eles foi do nada, mas para mim não foi. Parou quando? Quando eu parei de resistir, que eu conseguia ficar acordada. Quando eu parei de resistir, que eu poderia suportar aquele processo e não dormir. Muitas das vezes, algo não acontece na nossa vida porque nós achamos que nós somos fortes e suficientes demais. E nós não deixamos que o Senhor entre. Nós não somos fortes, nós não somos suficientes, nós não somos bons. O que tem de bom em nós é a presença do Senhor. O que nos fortalece é a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós não vivemos os milagres da nossa vida, porque nós não entregamos tudo para o Senhor. Ali eu estava tentando por mim mesma, não dormir, que os aparelhos não parassem de funcionar, mas só no exato momento que eu entreguei para o Senhor, realmente, Senhor, toma conta aqui. Eu não consigo mais, mas o Senhor pode. Será qual área da sua vida que o Senhor está te pedindo para entregar para Ele 100%?
e parar de lutar com as forças do seu próprio braço? Qual a área? Na minha foi nessa área, na saúde. Mas e a sua? O que o Senhor tem te falado? O que o Senhor tem insistido para você entregar para Ele? Que é Ele que vai fazer, que é Ele que vai entrar com a provisão, que é Ele que vai entrar com o milagre. Chega de tentarmos ganhar as nossas batalhas na força dos nossos próprios braços. Nós não conseguimos, nós vamos nos cansar. E quanto mais cedo nós entendermos isso, minhas amadas, mais rápido nós vamos viver as promessas do Senhor para a nossa vida. Porque nós podemos atrasar as promessas do Senhor, porque o Senhor quer trabalhar em nós, o Senhor quer nos mudar, o Senhor trabalha em nós e depois através de nós. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor já trabalhe através de nós. Hoje eu entendo que o Senhor precisava trabalhar, o Senhor ainda precisa trabalhar, porque o Senhor precisa trabalhar em todas nós, até o grande dia. Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadoras. Nós precisamos reconhecer que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E tudo que nós fizermos é para glorificar o nome dEle e não para nos glorificarmos. Tudo que nós temos, o Senhor pode nos tirar. Mas a presença dEle nas nossas vidas, só nós podemos permitir que Ele saia. As pessoas podem nos roubar, os bens aqui na terra vão se enferrujar, né? A conta bancária, amanhã você pode estar sem nada na sua conta. Mas nós temos a presença de Deus. Ah, Ele pode restaurar tudo nas nossas vidas. De nada adianta nós termos dinheiro, nós temos poder, nosso ego está lá em cima, se nós não temos o mais importante, que é a presença de Deus nas nossas vidas. E a palavra do Senhor, né, para a minha vida ali, naquela hemorragia, se cumpriu. Salmo 118:17 diz: Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E hoje eu estou aqui. Eu não morri, eu vivi, mas a minha boca não pode se fechar. Eu tenho que contar as obras que o Senhor tem feito na minha vida. E que você também seja assim. O que que o Senhor já fez na sua vida que você ainda não contou? Não se tranque, não deixe de falar as pequenas coisas que o Senhor tem feito. Em 2019, quando a Antonella nasceu ali, né? Depois que eu voltei para casa, a Antonella tinha mais ou menos de 2 a 3 meses de, de vida. Eu comecei com uma dor de cabeça tão terrível, mas tão terrível que eu não aguentava mais. Eu achava, né? Fui no meu médico e ele falou: não, é por causa da gestação. E só um minuto, minhas amadas, a minha bateria aqui está acabando, eu não me atentei. Só um minuto. Ah, tem carregador para mim, por favor? Obrigada, querido. Ai, sei, maçã branca. Tá. Minha filha foi buscar o carregador do computador. Então, ali, né, com aquela dor de cabeça insuportável que estava, eu fui no médico, tá tudo normal. E foi passando semanas e eu não aguentava, eu não conseguia abrir meus olhos, eu não conseguia fazer as coisas simples do dia a dia. O médico falou: vamos fazer um scanner na sua cabeça, então, para ver o que que é. Fiz acupuntura, fiz vários outros tratamentos que de nada resolvia. E quando fez o scanner e saiu o resultado, o médico falou: Lilian, você está com uma veia na sua cabeça que ela vai explodir a qualquer momento. Você vai dar um aneurisma cerebral. E outra vez, vocês podem ver, né, que o diabo na minha vida mais me tocou foi a minha saúde, porque ele não queria que eu tivesse viva. Ele sabe o que o Senhor quer fazer na minha vida, o que o Senhor tem feito para glorificar o nome dele. E eu falei, né, ô Senhor, como o inimigo tem tentado me matar. Como o inimigo tem tentado calar a minha voz. Primeiro, um câncer que eu ia ficar muda, depois eu não poderia ser mãe, e depois veio a hemorragia,
E agora, por último, aneurisma cerebral em 2019, o início. E eu ali com aquela dor e aquele diagnóstico, eu recebi ele no final de semana, acho que foi numa sexta. No domingo eu fui na igreja, e eu ali falando, né, com os pastores, o que ia acontecer e o que estava acontecendo. O meu tá lá embaixo, filha. E o meu não liga aqui, filha. E então o pastor falou assim: vamos orar. E eu ali, orando, Deus usou o pastor para falar o seguinte: que na segunda-feira eu ia ser curada. Isso foi no domingo. E na segunda-feira eu falei assim: mas que estranho. O Senhor falar que no outro dia ainda, porque muitas das vezes nós queremos a cura de imediato, né? E eu fui aquela que estava querendo a cura de imediato. Eu falei: voltei para casa triste. Falei: ah, não, Senhor, vou continuar com essa dor de cabeça. Dormi. O culto era à noite. Quando amanheceu, porque eu não conseguia nem me levantar. Primeira coisa que eu fiz foi sacudir a minha cabeça. Não doía. E eu, de novo, sacudi a cabeça. Não doía. Falei: Senhor, eu fui curada? Aí sabe quando você fica com aquela incerteza? Eu falei: ah, vou esperar mais um dia para mim testemunhar, para mim falar com o pastor. E eu esperei. E nada. Falei: não, não vou falar nada. Eu vou no médico e pedir um outro exame. E eu fui no médico e falei: olha, a dor de cabeça desapareceu. Ele falou: Lília, é impossível. Nós estamos vendo o que que nós vamos fazer para marcar uma cirurgia, para a gente tentar resolver esse problema dessa veia, fazer uma cauterização na veia, queimar ali. Eu falei: não, a dor de cabeça sumiu. Ele falou: eu falei: eu quero um outro exame. Ele falou: não, a gente já tem o exame, a gente já tem o diagnóstico. E eu falei: mas eu quero. Ele falou: Lília, então vamos fazer. Mas você vai pagar à toa, porque é caro. E eu já tenho. E eu insisti com o médico, voltei no mesmo hospital, porque esse médico atende uma clínica, eu voltei no mesmo hospital para fazer. E depois, passou uns 3 dias, ele me ligou: Lília, vem aqui para uma consulta. Eu fui, ele falou: eu não sei o que aconteceu. Você não tem mais, a sua veia está normal. Aí eu falei para ele: eu sei o que aconteceu, foi o Senhor que me curou. E mesmo sem ele acreditar, porque aqui na Bélgica é um país que quase ninguém acredita em Deus. Eu acredito que é por isso que o Senhor me colocou aqui, porque eu tenho falado para os meus vizinhos, eu tenho falado para as minhas amigas belgas do amor de Deus, e elas têm abrido o coração. Elas têm abrido o coração. E ali eu fui curada. Aí então eu falei na minha igreja, contei o testemunho, né? Então, assim, quando o Senhor quer fazer nas nossas vidas, ele faz, mas não é no nosso tempo. O Senhor não me curou ali na hora daquela oração. Ele falou que ia me curar depois, no outro dia. Então, muitas das vezes nós temos orado ao Senhor por curas, por milagres, que o Senhor não vai fazer no nosso tempo. Mas se nós crermos, porque é aí que entra a nossa fé em ação. Porque a cura só vai vir, a restauração só vai vir, o milagre só vai vir se você continuar crendo que é no tempo dele, que é ele que vai fazer. Ali o Senhor eu vi que foi um teste para mim. Você não vai ser curado agora, mas você crê que ao acordar na segunda-feira você está curada? Eu só tinha uma opção: continuar crendo. Ele está ali, filho. Continuar crendo em tudo que o Senhor tinha me falado na minha vida. E se cumpriu, e se cumpriu. E o que o Senhor tem falado na sua vida que, que ainda não se cumpriu? Continua crendo, sabe? Porque se você não crer, não vai se cumprir. Só vai se cumprir se você colocar a sua fé em ação. Eu vou ligar o carregador aqui. E talvez o que você está passando é na área da saúde, talvez o que você está passando é na área financeira, talvez é no seu casamento. Ali, todas as vezes foi na área da saúde. Os diagnósticos médicos falavam, comprovavam a gravidade ali da situação. Mas eu cria, como diz em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pega a extensão. E que isso possa, sabe, de encontro ao seu coração. E eu tenho vida hoje. E eu tenho principalmente vida com Deus. Não basta ter vida,
mas nós temos que ter vida com Deus. E eu queria deixar esse testemunho para edificar a vida de você, sabe? Hoje eu olho para trás e eu entendo por que que eu estou aqui. Não é porque eu fui forte, não é porque eu não sou forte, mas é porque o Senhor permaneceu fiel. E eu quero dizer para vocês, mulheres, para todos vocês que vão ver esse vídeo, talvez você esteja vivendo um diagnóstico. Tem que pegar a extensão, minha filha. Um diagnóstico, uma espera, uma dor ou um medo. Eu não sei o que você tem vivido, mas você sabe. Você sabe o que é que você tem que colocar diante do Senhor. E eu posso te garantir que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele ainda faz. E Ele pode fazer na sua vida. E Ele está aqui hoje. Porque esse mesmo Deus que me curou é o Deus ali de Abraão, de Isaac, de Jacó. O meu Deus, o seu Deus, o Deus das gerações vindouras. E Ele está aqui. Porque a palavra de Deus, ela declara em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu encerro esse testemunho declarando o que está escrito em Lamentações 3:22 e 23, que a maioria de vocês conhece. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias do Senhor renovam sobre as nossas vidas. Se eu estou aqui viva, é para contar que Deus cura, que Deus restaura, que Deus sustenta, porque é o Senhor que tem me sustentado. E se Ele fez na minha vida, Ele também vai fazer na sua vida, amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça. Eu quero orar por vocês. Quero que você coloque diante do Senhor qual é a cura que você está precisando. A minha foi na saúde, restauração do casamento, ter filhos. Qual que é a cura que você está precisando? Qual que é aquela oração que você tem feito ao Senhor, que às vezes só sai lágrimas, que você nem consegue falar? Vamos orar. Papai querido, grandioso Deus, nós nos colocamos aqui nessa tarde, Senhor, com o coração rendido na tua presença. Nós entramos na tua presença, Senhor, sem máscaras, ó Pai. Nós entramos na tua presença, Senhor, com o nosso coração quebrantado. Oh, Senhor, eu declaro sobre a vida de todas essas aqui, que todas essas mulheres que estão aqui, todas aquelas que ainda vão ouvir, Senhor, esse testemunho, Senhor. E o Senhor é o único que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Eu não sei qual a causa, Senhor, que elas têm colocado diante de Ti, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor continua realizando os milagres no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, toma toda a vida, Senhor, que está aqui, ó Pai. Senhor, possa recolher cada lágrima, Senhor, que o Senhor possa ouvir os nossos clamores, Senhor, que o Senhor entre com a cura, com a restauração, que o Senhor possa continuar sustentando, Senhor. Nós não queremos apenas a cura física, Senhor, mas nós queremos, Senhor, ser completamente restauradas em todas as áreas da nossa vida, emocional, Senhor, espiritual, Senhor. Oh, papai, nós sabemos que o Senhor é o único que pode fazer tudo aquilo que nós achamos que é impossível, Senhor. E que nós possamos, Senhor, tirar da nossa mente, porque às vezes nós fazemos um Deus tão pequeno, Senhor. Mas nós podemos colocar, Senhor, na nossa mente que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é rei sobre todas as nações, que o Senhor é o nosso Abba, o nosso Pai, Senhor, e que nada é impossível para o Senhor, ó Pai. Talvez tenha algumas mulheres, Senhor, que sonham em ter filhos, ó Pai, e que não estão conseguindo, que esse testemunho pode chegar até a elas, ó Pai. Eu também não podia depois de 5 abortos, Senhor. Hoje eu tenho 3 crianças, porque o Senhor entrou com o milagre. E o Senhor restaurou e o Senhor tem sustentado, ó Pai. Então visita todas aquelas, Senhor, renova a fé delas, renova a esperança, ó Pai. Visita aquelas, Senhor, que estão passando por tratamentos na saúde, no câncer, qualquer que seja, Senhor. A cura, Senhor, a cura venha sobre a vida delas, ó Pai. Oh, Senhor, visita o coração, Senhor. Eu sei como é difícil passar por esses tratamentos, ó Pai.
Que o Senhor possa renovar a força e a fé de todos aqueles que estão ao redor dessas pessoas, ó Pai. Visita todas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer para que nós possamos contar os nossos testemunhos, que nós possamos edificar vidas através daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, que nós não venhamos a calar a nossa boca, Pai, mas que tudo que nós formos fazer for para glorificar o Teu nome, Senhor. Porque, Senhor, nós não somos nada sem Ti, ó Pai. E o único motivo de nós estarmos aqui hoje é porque o Senhor foi misericordioso conosco, ó Pai. Oh, papai, obrigada, obrigada pela vida de cada uma, Senhor. Toma, Senhor, o coração, toma a mente, Senhor. Toma o corpo, renova tudo, Senhor. Renovo do Senhor sobre as nossas vidas. É que eu te peço, Senhor, nessa tarde aqui na Bélgica, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.